Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao mais Chibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa das perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre freios, né? Chibu, que freio eu devo escolher? Freio magnético ou freio centrífugo? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre os dois tipos de freio, né, principais. Daí o pessoal vai falar, mas existe o DC. Vamos deixar o DC de fora por enquanto, porque o DC ele é um sistema bem específico, que é basicamente um sistema magnético-eletrônico, tá? Então a similaridade dele vai ser sempre mais parecida com o magnético. Então vamos lá. Não se esqueça, se quiser entrar no nosso grupo Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Freio centrífugo, por exemplo, uma Scorpion, tá? Ou freio magnético, por exemplo, uma Tatula. Ou poderia ser num centrífugo, num magnético, uma Spark Pro ou outra. E no centrífugo poderia ser, sei lá, uma Venator, enfim, freios centrífugos e freios magnéticos. E a tendência de cada um e de se escolher. Eu sempre falo, pessoal, que a tendência de você escolher o freio que você vai usar, e com isso, basicamente a marca, né, entre as duas grandes japonesas, a Shimano e a Daiwa, basicamente o que vai ser fator de escolha é com que você começou, com qual equipamento você começou. Se você começou com centrífugo e aprendeu, muito dificilmente você vai migrar para o magnético facilmente. E vice-versa, se você começou com o freio magnético, dificilmente você vai migrar facilmente para o centrífugo. E o porquê disso, Chibu? Porque, basicamente, você começou com Shimano, vai ser difícil de você acostumar com Daiwa caso você não se dedique. E vice-versa, se você começou com Daiwa, é mais difícil de você ir para uma Shimano caso você não se dedique e se permita aprender, né, a ter a sensibilidade desses equipamentos que têm características diferentes. Então vamos lá. Uma carretilha da Shimano, por exemplo, uma Scorpion. A Scorpion ainda é um caso ainda mais emblemático, porque ela também tem enrolamentos de aço negro. Então é uma carretilha que a gente chama de muito arisca. As carretilhas de freio centrífugo, elas tendem a serem um pouco mais ariscas, pelo fato de que o sistema de freio centrífugo, ele atua mais fortemente no início do arremesso. Ou seja, na hora que você coloca a mão e solta o arremesso, ele vai gerar o high spin, né? Então aí as buchas vão atuar e depois o carretel vai perdendo velocidade e as buchas param de atuar. Então ele te dá um arremesso que no final é um pouco mais solto também, né? Então tem que ter o cuidado, tem que pegar a mão, né? Uma carretilha de freio centrífugo, geralmente você não pode dar muita mão no começo, que mesmo estando o freio, ou ele vai fazer o seguinte, você vai ter que fechar muito o freio, dar a mão, ele vai cair curto, porque ele vai atuar demais, né? Ou você aprende a arremessar no limite dela, né? Então você não vai precisar de colocar tanta força, ele vai atuar e vai voltar e vai ter um arremesso longo. Já nos freios magnéticos, eles te permitem um pouco mais de excesso, tá? E aí a gente vai ter duas variações de freio magnéticos, os do sistema que eu vou chamar de ejeção, né? Que é o sistema das Tatula, tanto o Magforce Z quanto o Air Brake, que são basicamente similares, né, com pequenas diferenças que eu já fiz vídeo aqui no canal.
mas são basicamente o mesmo sistema. Ele tem um sistema de núcleo de ejeção, né? Então o copinho dela, na hora que você faz o arremesso por força centrífuga, esse copinho entra dentro do núcleo de onde estão os ímãs, ele atua, e depois quando você começa a perder giro, né? Perder rotação no seu carretel, ele ejeta, deixando o final do arremesso também livre, também solto, né? Isso é um sistema bem inteligente. E aí você tem o sistema simples de pastilhas, como por exemplo da Spark, tá? Que é uma atuação direta dos ímãs no carretel. Você não tem uma parte móvel nessa, como o das Dival. Você tem uma atuação em todo o range do arremesso. Logicamente, como o freio magnético de carretel, ele tem maior força de frenagem com maior giro por conta do magnetismo, pessoal, tá? E não é o magnetismo de atrair o carretel, é o de passar pelo carretel. É difícil de entender, mas quem estuda física e eletromagnetismo entende o conceito. Se você quiser dar uma pesquisada, né, acho que tem um vídeo que é bem legal sobre isso, que é freio magnético, aqui, mas eu não vou saber, não vou colocar link porque eu não lembro o link, mas eu vi esse vídeo aqui no YouTube. É um vídeo de uma experiência, um vídeo bem caseiro, mas mostra bem essa questão do freio magnético atuando. Enfim, esse sistema mais simples, ele atua no range todo, ainda que com perda de rotação você atue menos, mas ele vai atuar sempre, tá? Então é um sistema controlado, mas o sistema da Dival é um pouco mais avançado nesse sentido. E é um arremesso, os arremessos de freio magnético são arremessos mais controlados, mais difíceis de dar cabeleira. Por muitas vezes é um arremesso que tende a ser talvez um pouco mais curto em relação dos freios centrífugos usando a mesma força. E aí é aquela questão, não tem freio melhor ou freio pior. Tem o freio que a gente se identifica, que a gente acostuma, que a gente acha ele confortável. Eu, por exemplo, quase toda a minha vida pesquei só de Shimano, só com carretilha bem solta e bem arisca, como uma Scorpion, né? Depois que eu passei das brisas, né? Pesquei muito tempo com brisa, inclusive essa é uma daquelas que eu usava, né? Teve aquele modelo anterior também, por muito tempo. Aí eu resolvi investir um pouquinho mais, aí comprei Casitas, uma carretilha super solta. E aí da Casitas comprei Scorpion, comprei SLX, SLX MGL, XT, enfim. Comprei Tatula 100, na época não me dei bem usando as duas ao mesmo tempo. E aí investi nessa daqui, na Tatula SVTW, que tem um perfil de uso em iscas leves e arremesso bem solto, apesar de controlado. Então hoje, essa é a minha carretilha de plug. Tatula SVTW 2020, tá? Muito provavelmente ela vai chegando lançando, e se alcançar as expectativas que eu estou esperando, a Tatula SVTW 70 2022 vai virar a minha principal de plug. Por quê? Porque na situação de plug a gente tem mais variação de troca de peso de arremesso, né? Peso de isca, aerodinâmica de isca, e a gente está mais suscetível a alterações de vento, ventos de rajada, né? E isso, nesse tipo de pesca, principalmente com iscas leves, faz mais diferença. E a gente, no plug, geralmente a gente precisa de arremessos mais precisos, principalmente na minha situação, que é a situação de robalo. Então, essa carretilha, né, me fez ter um bom rendimento e
sem ter que fazer tanto força a mais do que uma Shimano, mas controlar esse arremesso melhor nessa situação de alteração de peso, aerodinâmica das iscas e vento de rajada, tá? Rajadinha de vento, não pense que vento de rajada é aquele ventão que aí eu nem pesco, tá? Mas espero ter ajudado vocês a entender esse negócio de escolha, né? E entender que na migração de um sistema para outro, a gente precisa de uma boa vontade e um querer, né? Talvez reaprender a característica desse novo sistema de freio, porque são diferentes, tá? Cada um tem sua vantagem, tá? Então, esse vídeo é para te embasar nessa decisão e para eventualmente você que comprou uma carretilha e não se adaptou e ainda tem ela aí, porque ela tem um outro sistema de freio, tem uma outra característica, se permitir, né, a identificar qual que é a característica de arremesso daquela carretilha. Geralmente, se for um sistema magnético, talvez um pouquinho mais de força e um pouquinho mais de freio, você vai se dar bem. Ao contrário, se é um sistema centrífugo. O sistema centrífugo tira um pouco de freio e tira um pouco de força. Muitas vezes, e quase sempre, isso eu falo porque já fiz com várias pessoas, você tira freio, tá, de uma carretilha centrífuga ou deixa o freio onde estava, coloca menos força, ele vai mais longe do que você deixar e forçar o arremesso, que o freio vai atuar muito fortemente e vai fazer cair mais perto. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.